Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Que alegria estar com você aqui nesta terça-feira. Estamos bem no iniciozinho da semana e começando hoje mais um capítulo da Palavra de Deus com grande alegria. Eu queria deixar aqui um pedido a você, para que você convidasse mais pessoas para estarem conosco nessa jornada que nós temos empreendido desde o dia 1º de janeiro. Começamos em Gênesis 1 e já estamos em 2 Samuel. Chame mais pessoas para fazer parte também do propósito. Lembrando que o propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Estamos orando por você. E é importante que você também ore ao Senhor, faça suas petições. Lembre-se, inclusive, de orar por nós. E também, meu querido irmão, que você tente mudar. Ninguém é perfeito, todos nós precisamos, necessitamos do auxílio do Senhor para mudarmos. Vamos juntos para o primeiro capítulo de 2 Samuel. O segundo livro de Samuel, basicamente, vai trazer o início do reinado de Davi. Davi, a partir do capítulo 2, já vai se tornar rei de uma parte do povo de Deus. E aqui, no primeiro capítulo, é um capítulo onde vai retratar o recebimento aí de uma notícia triste, da morte de Saul e também da morte de seus filhos. Vai doer muito em Davi, principalmente a morte de Jonatas. Vamos lá para o capítulo 1. Diz o texto que já havia 2 dias que Davi havia voltado para Siclag, que era a cidade que eles ocuparam ali, enquanto estiveram no meio dos filisteus, aquela faixa de terra. Havia 2 dias que eles haviam voltado. Chega ali então um mensageiro e perguntaram: de onde você vem? Ele diz: fugi do arraial de Israel. E perguntaram por quê? Aquele homem se prostrou e queriam saber o que foi que aconteceu. E ele respondeu: olha, o povo fugiu em batalha, muitos foram mortos, e Saul e seu filho Jonatas também. E aí Davi pergunta: como você sabe que Saul e Jonatas foram mortos? E aquele homem, ele responde assim: olha, eu cheguei por acaso a Monte Boa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e cavalaria aproximavam-se dele. Olhando ele para trás, me viu e chamou e pediu para que eu o matasse, porque ele ia morrer e ele se sentia vencido por causa das câimbras, ainda que estivesse bem lúcido. Então, diz esse mensageiro que o matou e levou ali para Davi o bracelete e a coroa e trouxe aqui ao meu senhor. Então ele entrega ali a Davi. Claro que nós estamos diante de alguém que estava tentando se aproveitar de uma desgraça, né? Estava tentando se aproveitar de um infortúnio, porque ele sabia que Davi era um grande guerreiro, era um grande homem, era respeitado entre os israelitas, era respeitado entre os filisteus, e os amalequitas, como esse homem era um amalequita, ele deve ter pensado assim: olha, como é que eu vou sobreviver a uma situação tão difícil? Porque o Deus desse povo já mandou que os amalequitas fossem de todo destruídos. Então eu já sei, eu vou ganhar o favor de Davi. E a gente percebe que Davi, lá no capítulo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a gente percebe que Davi era um homem justo. Ele achou ali um escravo egípcio que os levou até o bando e ele o poupou. No entanto, aqui, esse homem, esse aproveitador, ele pensou o seguinte: olha, Saul persegue a Davi. Eu digo para Davi que matei a Saul, ele vai me honrar. Quando ele disse isso, Davi rasgou suas próprias roupas. Todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram, jejuaram, até a tarde por Saul. Os homens que fugiam com medo da própria vida, porque Saul os ameaçava, choraram e prantearam por causa de Saul e por Jonatas, e também pelo povo do Senhor, porque a casa de Israel tinha caído a espada, deixado a sua terra, e os filisteus haviam ali ocupado aquelas regiões. E aí Davi volta para aquele homem, depois do final de tarde, fala assim: de onde você é? Ele fala assim: eu sou filho do estrangeiro, um amalequita. E ele diz: olha, como você não temeu estender a mão e matar o ungido do Senhor, Davi disse a um dos seus moços: vai lá e mate-o, e o sangue caia sobre a sua cabeça, porque sua própria boca testificou: matei o ungido do Senhor. Meu querido irmão, Davi então canta um cântico, um hino, um hino do arco, era um hino ao arco, era uma menção ali à arma que Jonatas usava. Tudo indica que Jonas era um flecheiro de primeira. E Davi aqui neste hino, ele vai lamentar a queda de Israel. Ele diz: olha, como caíram seus valentes, não contem isso em Gate, nem em Asquelon, para que as filhas dos filisteus não se alegrem. Ele diz assim: sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, e nunca voltou vazia a espada de Saul. Ele está exaltando Saul e Jonatas como grandes guerreiros. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida e nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes que leões. Filhos de Israel, chorem por Saul. Ele vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro a roupa de vocês. Davi reconhece aqui a grandeza de Saul e lamenta a queda de Jonatas. A partir do versículo 25 ele diz: como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por meu irmão Jonatas.
Você era amabilíssimo para comigo, excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi está dizendo aqui que Jonatas era alguém com quem ele tinha uma ligação que vinha de fato do coração de Deus, irmãos. Isso aqui não tem nada a ver, alguns distorcem a palavra querendo atribuir a Davi algum sentimento homossexual ou a Jonatas, e não tem nada disso, irmãos. Não tem problema um amigo amar outro amigo com intensidade. Esse amor que Jonatas tinha por Davi, via Davi como o eleito de Deus para o trono, mesmo sendo ele, geneticamente falando, né, ele seria o sucessor de Saul. No entanto, isso não importa. Ele sabia no seu coração que Davi era o rei. E esse amor por Davi como uma pessoa de Deus, isso é comum. Você que está me ouvindo, pode ser que você tenha alguém que serve ao Senhor, que você ama também com muita intensidade. Eu queria aplicar esse capítulo rapidinho na sua vida para dizer o seguinte, meu querido irmão. A gente aprende algumas coisas nesse texto. Uma que nós não devemos praticar jamais. Nós não devemos nos aproveitar dos momentos difíceis. Preste atenção, meu querido irmão. Se você sabe que tem alguém ali angustiado, passando por um momento difícil, se você for lá, meu querido irmão, e se aproveitar daquele momento para se promover, meu querido, você não conhece o Senhor. Desculpa o que eu estou dizendo, mas você não entendeu nada do Evangelho. Nós não choramos, não nos aproveitamos quando alguém chora. Nós lamentamos quando alguém chora. Pode ser nosso inimigo? Pode ser. Saul era rival de Davi, mas o fato de Saul perseguir Davi não mudou Davi. O fato de Jesus ser ultrajado pelos homens não mudou Jesus, não mudou quem Jesus era. E assim também, meu querido irmão, as circunstâncias não devem mudar você. E não tente se aproveitar principalmente com mentiras, porque você não será bem sucedido. Aquele homem foi com mentiras até Saul, e ele acabou sendo morto à toa. Ele poderia ter simplesmente comunicado, falou assim, olha, Saul, Davi traga uma triste notícia. Os homens morreram, com certeza Davi não faria nada. Mas como ele levou a coroa, o bracelete, e disse, olha, eu matei, querendo se promover, ele achou que Davi iria ficar feliz com a injustiça. O verdadeiro cristão, ele não se alegra com a injustiça, ele regozija-se na verdade, como Davi fez. De fato, Saul era ungido do Senhor. E o propósito de Davi era firme, eu não vou estender a mão contra o ungido do Senhor. Ele planteou de verdade Jonatas, ele planteou de verdade Saul. E é isso, meu querido irmão, que nós precisamos aprender também. Nós temos uma facilidade nós temos uma facilidade muito grande de rotular as pessoas, de definir quem as pessoas são e de julgar as pessoas pelo ser. E nós cometemos um grande erro, porque não tem nenhum problema a gente discordar das pessoas, das ideias das pessoas. A gente está vivendo aí num contexto complicado, né, nesse período, porque nós estamos aí enfrentando um período político. Meu querido irmão, você pode discordar completamente da pessoa, você não tem o direito de deixar de amá-la, nem se ela for ruim. Nós precisamos amar a todos, é o que a palavra de Deus nos diz. É a ordem de Deus que nós amemos a todas as pessoas. E nós temos uma facilidade muito grande de rotular a pessoa. E nós precisamos discutir, na verdade, as ideias. Eu não concordo com as ideias, eu não concordo com as atitudes, mas eu preciso amar aquela pessoa, eu preciso amar aquele indivíduo. Com certeza Davi não concordava com Saul, tinha certeza que Saul estava errado, tinha certeza que Saul estava sendo injusto, não era hipócrita, ele sabia que Deus o havia escolhido para ser rei. No entanto, Davi, ele não mudou por causa da perseguição de Saul. Não, ele se manteve um homem íntegro, segundo o coração de Deus. E quando Saul caiu, ao invés de celebrar, ele reconheceu os valores de Saul. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que Saul, ele guerreou muitas batalhas e ele venceu muitas guerras em nome do Senhor. E você, meu querido irmão, você tem condições de exaltar também a qualidade daquelas pessoas que de alguma maneira já te decepcionaram. As pessoas, elas não são compostas apenas de imperfeições. Nós precisamos reconhecer. E fica bem reconhecer isso. Fica bem dar valor ao que alguém fez ao longo da sua história, ao longo da sua jornada. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmãos, errar uma hora ou outra, todos nós vamos. Não é porque uma pessoa cometeu um erro que você deve apagá-la, deletá-la, como usam aí uma expressão muito comum nos dias de hoje, cancelá-la, como se ela não existisse. Não é a vontade de Deus. Então, meu querido irmão, nós precisamos fazer como Davi. Davi foi um grande homem aqui também, nesse momento. Ao invés de celebrar, ele lamentou, ele vingou a morte de Saul, porque aquele homem testificou, e a lei era clara, dizia que aquele que matasse também deveria ser morto. Davi, então, aqui, ele lamenta profundamente, com muita dor, a morte de um homem que ele faz questão, ao invés de citar os defeitos, exaltar suas virtudes. Um momento aqui de desabafo, uma das cartas mais belas de transferência, aliás, acho que é a única diferente que eu já escrevi. Porque geralmente quando alguém pede a transferência, eu vou lá, já tenho um modelo aqui padrão, e escrevo uma carta básica, né? O conselho da igreja tal, em sua reunião tal, decidiu aprovar a transferência dos seguintes irmãos, desejando que ele seja uma bênção. É um modelo padrão.
Certa vez, irmãos, eu tive que escrever uma carta, e essa carta foi escrita, essa carta de transferência, para uma outra igreja, e foi escrita transferindo a pessoa na minha vida cristã que mais foi difícil a convivência. Eu não sei porquê, aliás, eu sei porquê, né? Pelo propósito de Deus, essa pessoa, ela não se simpatizou comigo desde o primeiro momento que me viu. E foram muitos anos convivendo e tentando, de alguma maneira, me aproximar, mas eu nunca consegui. E quando eu tive que escrever a carta de transferência, era um momento muito difícil, um momento em que eu havia sido muito machucado, a minha esposa também, e ao escrever a carta deste irmão, da sua família, em um primeiro momento eu pensei em fazer da maneira que eu sempre faço. Mas eu achei que se eu fizesse aquilo ali, eu estaria sendo injusto. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque o irmão que mais me fez crescer na vida, o irmão que mais me ajudou a desenvolver o meu ministério, foi exatamente o irmão que mais me perseguiu. Eu tenho certeza absoluta que Davi só foi o homem que foi, porque ele passou por esse tempo de intensa provação por Saul. Isso fez com que Davi mantesse a sua humildade por muito tempo. Isso fez com que Davi redobrasse a sua confiança no Senhor e ainda mais se tornasse um perito em sobreviver a situações difíceis. Então, eu decidi não focar naquilo, das feridas que ele havia me causado, mas focar no bem que ele havia feito. E escrevi a mais bela de todas as cartas que eu já escrevi até hoje, acho que é a única que eu escrevi diferente, transferindo esse irmão para uma igreja e desejando de coração que ele fosse uma bênção em sua nova igreja, na qual ele seria membro, como ele havia sido, assim, usado pelo Senhor, mesmo me ferindo, mesmo perseguindo, como ele foi usado também para me preparar, para que eu fosse moldado um melhor servo. Eu acho que vale a pena, acredito, irmãos, de coração, que vale a pena